Estamos ao vivo aqui. Vamos ver quem vai entrar. Isso mesmo. Vamos lá, pessoal. Vamos ver quem Sejam vai entrar por muito aqui. bem-vindos. Mais uma live aqui com o meu grande amigo Rodrigo Andrade. Então, uma boa noite para todo mundo. Estamos direto de Belém, Exatamente. do Pará, aqui no Remanso do Bosque, que é um restaurante bem típico aqui de Belém, Rodrigo. Estou trazendo meu amigo aqui para conhecer as nossas belezas culinárias aqui de Belém, do Pará. Uma beleza. Então olha aqui, dê uma olhada aqui no restaurante. Olha que beleza. Isso mesmo. Remanso do Bosque. Depois eu mostro pra vocês. Então a ideia aqui, gente... Sejam bem-vindos, pessoal, também do meu Instagram. Sejam muito bem-vindos. Para quem não conhece, um grande amigo meu, Maurício Magalhães. Nós nos conhecemos lá na USP, né? Quando ele morava em São Paulo, fazia o doutorado lá, eu fazia o mestrado. Então nos tornamos grandes amigos. E ele que me ajuda na organização do curso de tratamento da escoliose baseado em evidências aqui em Belém, que tem tudo a ver o nosso trabalho junto, né? É verdade. Já estamos na terceira turma aqui, né? Terceira turma, sempre lotado, Belém é 100%. Beleza. Mas a ideia da live de hoje é justamente a gente conversar um pouco sobre uma publicação que eu fiz semana passada sobre a profissão do futuro. A fisioterapia é a profissão do futuro, é a profissão do presente. A gente sabe que a fisioterapia tem mais de 40 mil estudos clínicos publicados só na Pedro, entre ensaios clínicos e revisões sistemáticas. E desde quando eu me formei, eu ouço que a fisioterapia ela é a profissão do futuro. Então, o que é que tu acha sobre isso, Rodrigo? Tu acha que a fisioterapia é a profissão do futuro, é a profissão do presente? Desde quando você ouve isso? Desde que eu me formei também, me formei em 2006. Já faz um tempinho aí. Então, eu com certeza absoluta acho que a fisioterapia é a profissão do presente para quem quer que seja presente, tá? Exatamente. Agora eu posso ficar reclamando no meu consultório, da minha vida e etc, e tudo isso, e achar que o problema é o convênio, o problema são os médicos que não me passam paciente, o problema são os fisioterapeutas que cobram barato ou caro. Eu posso encontrar 1 milhão de desculpas. Eu vou reclamar do meu conselho, do CREFITO, do meu COFITO. Eu posso reclamar do que eu quiser. Eu encontro milhões de desculpas para falar mal. Mas sabe o que eu faço? Sim. Levanto todos os dias cedo, vou dormir tarde, respiro fisioterapia, estudo e vou atrás. É a única forma do meu presente fazer algo para o futuro. Exatamente. E as pessoas que falavam que a fisioterapia é a profissão do futuro, aqui no Instagram, sempre reclamavam. Era sempre uma desculpa para falar que a fisioterapia é a profissão do futuro. Eu ouvi alguns relatos que era a profissão do futuro, por quê? Porque o convênio paga pouco. Sim. Uma outra desculpa, porque nós não somos profissionais de primeiro contato. Tá, depois eu falo sobre esse assunto. Pode falar? Pode falar. Eu acho que a fisioterapia deve ser o profissional de primeiro contato, com certeza. Só que é o fisioterapeuta que avalia bem o seu paciente, que não faz aula gratuita experimental de pilates. É o fisioterapeuta que faz uma avaliação bem feita do seu paciente, Exatamente. De cabo a rabo, né? Então os testes funcionais, os testes clínicos validados, né? O fisioterapeuta que entende do diagnóstico funcional do paciente, que sabe ver um exame que é complementar e não somente exames, né, de imagem que fica o tempo todo, mas que ele tem que ter clareza sobre isso. Então esse fisioterapeuta, ele sim pode ser o profissional de primeiro contato. Quando necessário, importante uma equipe multidisciplinar para a gente encaminhar. Né, os guidelines, por exemplo, de dores, na maioria das dores musculoesqueléticas, tem indicado que a gente faça primeiro uma avaliação muito bem feita do paciente, para depois a gente recomendar, por exemplo, o uso de exames complementares. Quando necessário. Exatamente, quando necessário. Teve até um estudo publicado no Reino Unido, se eu não me engano, que ele mudou o pensamento do sistema único de saúde lá do Reino Unido, e que hoje o fisioterapeuta ele é inserido como um profissional de primeiro contato, e eles viram que isso reduziu o custo de maneira significativa.
Então eles viram que se o paciente vai primeiro no fisioterapeuta, diminui os custos e é mais barato. Saiu um estudo, o pessoal dos Estados Unidos, eles fizeram o seguinte, eles colocaram o fisioterapeuta como uma segunda opinião para cirurgia de artrodese de coluna, lombar. E aí que caiu consideravelmente o número de cirurgias. Então, ele faz parte do corpo clínico, ele entende se vale a pena ou não, juntamente com os médicos, e várias vezes aquela cirurgia nem era tão indicada e o paciente fica bem. Exatamente. E não sei se foi esse estudo que você está falando, que hoje nos Estados Unidos, pelo governo, não se opera mais artrodese. Exatamente, vários lugares. Nos Estados Unidos, agora me fugiu os países. Vários, acho que no Reino Unido. Talvez sim. Sim, a artrodese ou você faz particular, porque o SUS não paga. Não paga. E o convênio médico também não paga. E aqui no Brasil? Aqui ainda paga. Mas por que paga? Porque existe uma cultura. Até estava conversando com um grande amigo, que ele é ortopedista lá do INTO, o Gustavo, doutor Gustavo, um grande abraço para você. A gente estava conversando sobre esse assunto, né? O que acontece? O paciente hoje, ele chega para o fisioterapeuta e para o médico muito mais, querendo um exame complementar. E o médico tem dois problemas. O primeiro problema é se ele tiver uma red flag, uma bandeira Austrália, alguém falando lá, verdade. Uma bandeira vermelha, um câncer, um tumor, e deixa passar sem querer. Obviamente, o médico que avalia, tal, e isso passa. Então, por uma questão legal, o médico acaba pedindo exame complementar em excesso, tá? Mas, um outro ponto é o seguinte, existe na mentalidade do paciente, por isso é importante essa conversa nossa, que o paciente, ele quer um exame complementar, ele fala assim, putz, se for no médico horrível, ele nem me pediu o exame. Eu já vi várias vezes. Mas na verdade o médico, ele está seguindo o que a ciência recomenda, porque quando pede exame em excesso, tem mais prejuízo para o paciente, tem mais números de cirurgias, os estudos já mostram, pesquisas, cirurgias sem indicação, ele gasta mais com saúde. Tá? Ele gasta $12 mil a mais em saúde. Por ano? Esse paciente que se você recomenda um exame de complementar numa dor lombar aguda, por exemplo. O paciente tem mais limitações das suas atividades físicas. Então piora o quadro do paciente. O Bruno falou e está muito bem. Então, exatamente. A gente precisa recomendar menos. Mas imagina você sendo um médico e você tentando lutar contra o sistema, paciente, convênio, todo mundo. A minha opinião deveria vir lá do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal da Fisioterapia, de cima para baixo. É que a gente pede muito pouco exame, mas o médico pede muito mais. Então isso deveria ser uma norma. Como? Você precisa de exame complementar, você tem que ter esse quesito. Para dor. Um checklist. Dor lombar. Você precisa ter uma ressonância magnética, você precisa ter irradiação, você precisa ter perda de força, problemas miccionais, problemas de controle de esfíncter, parestesia. Você tem que fazer os testes de incapacidade por questionário validado. Tudo isso seria importante ter sido realizado para que eu possa pedir o exame complementar. Exatamente. E, se eu não me engano, tem um estudo assim, de guideline que ele me fala que a recomendação do guideline ele só é assim, ativo, só é feito depois de 10 anos que foi feito o estudo. Entendeu? Então demora um tempo para que as pessoas, os profissionais de saúde, eles tenham clareza naquilo que o guideline está falando. Então são 10 anos para poder ser implementado a norma do guideline. Então demora muito. Nós estamos nesse caminho. Eu acho que é um problema cultural, como várias pessoas estão falando aqui, problema cultural que com a capacitação, com o conhecimento, com lives como essas aqui, a gente consegue cada vez mais conscientizar profissionais da área da saúde, fisioterapeutas em geral, para daqui a um tempo a gente conseguir implementar aquilo que o guideline realmente recomenda
para nós profissionais de saúde. Claro, não, eu concordo plenamente. Nós temos que pensar que o profissional, quando ele faz um bom exame clínico, é fundamental para saber o melhor tratamento para esse paciente, para entender mais sobre o caso do paciente e também para evitar aí que você também cometa erros importantes, né? Então, acho que os exames eles estão aí, a tecnologia está aí, tem que nos auxiliar, mas a gente não pode virar refém dela. Exatamente. Vai lá fazer um exame, eu volto. Quando você voltar com o exame, eu te avalio. Não faz sentido algum. Não é bem assim. E, Rodrigo, eu te pergunto uma coisa importante. Por exemplo, a gente está falando muito sobre avaliação. E como é que hoje o fisioterapeuta brasileiro, a gente consegue traçar estratégias para a gente poder chegar nesse nível? De nós fazermos uma avaliação bem feita, para a gente também ajudar profissionais de saúde em geral a reduzir o número de exames complementares para a gente poder auxiliar, ou então, como é que eu falo? Assim, auxiliar esses profissionais a diminuírem o risco ou o erro em um diagnóstico talvez não tão correto. Tá. Eu acho que o primeiro ponto é o profissional fazer aquilo que ele aprendeu. Porque assim, eu vou dar um exemplo no meu curso de hoje. Sim. Tinham ótimos profissionais lá. E aí, ele virou pra mim e falou assim, um deles, um cara muito bacana, virou e falou assim, puxa, e o pior que eu faço isso, eu até sei, mas a gente não quantifica na nossa prática clínica. Mais ou menos a gente usou isso lá atrás, aprendeu na graduação, mas eu não dei muita bola, e com a correria eu paro de fazer. Então, Sim. às vezes não, na maioria das vezes, nós profissionais que estamos dando aula, o aluno não dá muito valor para aquilo que a gente ensina. Sim. Né? Principalmente na graduação, isso não faz muito sentido naquele momento e tal. E aí ele precisa pagar um curso anos depois daquele assunto que ele teve na graduação, muitas vezes, avaliações de testes funcionais, por exemplo, testes validados. E aí, olha que louco isso é muito louco. A gente para de fazer o simples. A gente quer técnicas mirabolantes, técnicas Exatamente. Que eu colhe um negócio no meu paciente sai novo em folha. Que é a técnica da moda. Que é técnica da moda, e a gente faz o que o nosso paciente pede, né? A gente vai em busca, o paciente manda na sua conduta. Isso não poderia acontecer de maneira nenhuma, ele tem que ser participante, a preferência dele vale, mas a gente não pode ser exatamente refém do nosso paciente, da moda, porque o Neymar usa, porque o Phelps usa, né? Então, a gente está aqui, a gente fala muito de evidência científica, mas o simples é o que funciona. Uma boa avaliação, um bom exercício, né? Uma boa conversa com o seu paciente. O fisioterapeuta deixa de conversar com o seu paciente, de entender as causas dele, as queixas. Né? Exatamente. Isso é importante também, que eu vejo muito, o fisioterapeuta não avaliando. Às vezes avalia em 5, 10 minutos e acha que fez uma super avaliação para poder tratar. Sim, né? sim. Então, se o fisioterapeuta não consegue avaliar de maneira apropriada, como é que ele vai fazer um bom tratamento? Claro. É impossível. Se fosse rápido, eu também fazia. Não é? É mais fácil, né? Claro, mas assim, você tem que organizar a sua clínica, a sua hora, para que isso seja importante. Eu acho que a gente tem muito a fisioterapia, eu falei isso hoje na aula. A fisioterapia, a gente teve o Pilates, que ajudou muito o fisioterapeuta a ganhar dinheiro, pagar as contas, ser feliz, gosta do que faz. Mas o Pilates tem um grande problema na fisioterapia, que ele esquece de avaliar o paciente. Ele nunca mais avalia o paciente. Vira uma academia aquilo lá. Tá? Ele vai lá, faz a aula a aula do aluno. O aluno, aquela queixa que ele tinha no começo não é mais, hoje já são 10 a mais. Enfim, ele deixa de avaliar o paciente, principalmente de reavaliar. Quem avalia no começo, deixa de reavaliar. E isso é uma coisa que o CREFITO tem batido muito na tecla, de fazer evolução, de fazer avaliação desses alunos, porque a gente não pode deixar a nossa essência de ser fisioterapeuta, senão vira educador físico. Exatamente. Atividade física em geral, e não é o nosso objetivo. Né? Perfeito, Rodrigo. Tem o pessoal falando algumas coisas interessantes aqui, que o professor falou exatamente sobre isso semana passada, que realmente temos que fazer uma avaliação bem feita, e eu acho que essa mudança só depende de nós. Só depende de nós, de nós como profissão,
temos a consciência que isso é extremamente importante para a gente poder mudar o nosso futuro. Tá? Então eu não acho que a fisioterapia é a profissão do futuro, eu acho que a fisioterapia é a profissão do presente. Nós já evoluímos muito em relação a diagnóstico, a tratamento, a avaliação cinética funcional, há vários aspectos que nos proporcionam a fazer uma avaliação bem feita, um tratamento bem feito. Tá? Como eu estava falando mais cedo, nós temos mais de 40 mil estudos científicos na área da fisioterapia só na plataforma Pedro. Então é muita coisa. 40 mil avaliados, porque se a gente for para o PubMed, é o universo, né? É muita coisa. Então assim, e para a gente poder excluir o que falaram sobre profissional de primeiro atendimento, sobre baixa valorização, isso às vezes é culpa nossa mesmo, tá? É culpa nossa mesmo, da gente não fazer o beabá, como o Rodrigo falou. Às vezes a gente quer fazer coisas mirabolantes, coisas extraordinárias, e se a gente fizer o beabá bem feito, a gente consegue evoluir de maneira significativa na nossa profissão. Sim. Certo? Eu acho que o recado é mais ou menos esse, né? A gente parar um pouco de ficar olhando aquela coisa do que o outro está fazendo, do que a moda apareceu, uma técnica mirabolante. E acho que a primeira coisa que você devia fazer, se você quiser mudar um pouco o rumo da sua carreira, é olhar para você, olhar para o trabalho que você faz, olhar para isso e falar assim, faz sentido eu investir a grana, que eu não tenho muita, em uma coisa que é passageira, que parece ser uma moda, que não faz tanta diferença para o paciente, né? Vale a pena eu fazer um curso ou pagar um instrumento, sei lá, um equipamento que vai fazer uma diferença muito pequena na vida do seu paciente e na sua. É verdade. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Pensar em qual formação que você vai fazer, o que de fato te deixa feliz, claro, mas o que de fato vai fazer a diferença para o paciente, para você, né? E aí você coloca o seu dinheiro de uma forma mais assertiva. A gente dá esse recado sempre, procura lá no Pedro, no PubMed, se aquele curso que você está querendo investir, se ele tem alguma base científica. Se não tiver, espera ficar comprovado. Espera ficar comprovado, exatamente. Para ver se funciona, para você gastar o seu suado dinheiro nesse investimento. A fisioterapia lá é o contrário, né? A fisioterapia, ela faz o contrário. Para um medicamento tá lá na farmácia, para um shampoo tá na prateleira, ele foi testado antes. Isso seria o mínimo para você que está cuidando da vida de alguém, usar métodos que foram testados anteriormente. Né? Você colocaria na mão do seu filho um tratamento que não foi comprovado? Complicado, né? Quando você coloca isso na nossa família, acho que vale mais. Você deixaria sua mãe tomar um remédio que nunca foi testado? Então por que a gente faz isso com o nosso paciente todo dia? É verdade. Às vezes eu penso que tem alguns fisioterapeutas que são inocentes. Mas acreditam assim em umas coisas. O Léo Costa fala uma frase que eu gosto muito. Ele chama os gurus da fisioterapia. Eles inventam alguma coisa, eles vendem sem comprovar cientificamente e vende. Vende muito. Lógico que vende. Aí só depois vai ver que não funciona. Sim. Né? Só que aí ele já ganhou dinheiro com aquilo. Os fisioterapeutas cobraram dos pacientes. Então a gente tem duas vítimas. A primeira vítima é o fisioterapeuta, que ele é mal informado e nem faz por mal. Mas o paciente é a maior vítima. Então assim, no seu Instagram pode ser que um monte de gente nem me conheça. No meu Instagram eu sou um pouco mais polêmico. Mas quando eu faço uma crítica, algo polêmico, eu penso em atingir dois públicos. Sim. Quando eu falo tal método não tem comprovação científica, a pessoa que faz o método, ela fica brava. E eu não vou mudar ela, eu sei disso. Quem eu quero mudar? Eu quero que os novos fisioterapeutas mudem, né? Comecem a sua vida profissional com métodos embasados, que vão ter mais chance de dar certo o seu trabalho, né? Do paciente ficar mais feliz. Exatamente. E o segundo público, alvo, que é o meu principal, é o paciente. Eu quero respeito por ele, então eu quero que a nossa profissão trate ele com respeito. Qual é o respeito? Eles vão receber um tratamento que foi testado e que a gente tem mais chance de dar certo, que a nossa profissão vai crescer cada vez mais. Perfeito, André, perfeito. Eu acho que esse era o recado que a gente queria deixar
para os nossos seguidores nesse sábado à noite. Isso mesmo. Antes do jantar, antes do típico jantar. paraense. Comer um peixe agora. Olha, tem alguém perguntando ali. Qual método, por exemplo, do que você quer saber? Qual método que não tem comprovação científica ou que tem comprovação científica? Fabrícia Santos. Fabrícia Santos. Fabrícia Santos. Vamos ver. E podemos abrir por umas 2 perguntas aí pra gente encerrar? O que você acha? Sim. Vamos lá. Um de cada um, vai. Um de cada um. Vamos ver quem vai perguntar primeiro. Isso. Só tem pessoa elogiando aqui. Ih, foi pausado. Várias. Como podemos nos justificar que o método tem comprovação científica? Nós podemos de 2 maneiras, tá? A primeira maneira é entrar no PubMed, no Pedro e principalmente, ver se aquele método tem um mínimo de comprovação científica. Se aquele método foi testado. Então, e o Pedro, o que ele faz? Para quem não conhece a plataforma Pedro. Pedro.au, né? www.pedro.au. O que o Pedro faz? Ele simplesmente dá uma nota para a qualidade metodológica daquele estudo. De 0 a 10. De 0 a 10. Se for mais perto de 10, aquele estudo é bom. E se der resultado aquele estudo, você pode confiar. Se o estudo for de baixa qualidade, você não pode confiar naquele estudo, certo? Então, é mais ou menos por aí. O Pedro é um cara legal, eu sempre brinco. Então, é exatamente assim que você vê se tem comprovação científica ou não. Entra na Pedro ou no PubMed, escreve o nome da técnica e vê que tipo de estudos que já foram publicados sobre ele. Isso. Tá? Principalmente revisões sistemáticas, tá? E ensaios clínicos randomizados. O que é importante saber é que você vai ter que colocar o nome desse técnica em inglês. É a única coisa. Mas põe no Google Tradutor. Ok. Tá bom? Tem uma pergunta aqui, ó. Vamos terminar com uma polêmica ou não? Qual? O que vocês acham sobre bandagem e ventosa? Vou deixar pro Maurício, porque quem é do meu seguidor já me sabe a minha opinião. Esse é um tema polêmico. Eu acho que Procura no Pedro. Eu já ia falar isso. Olha no Pedro e procura quais são as evidências que tem sobre ventosa e sobre kinesiotaping, tá? Uma vez me perguntaram, o que é que você acha? O descritor, kinesiotaping em inglês, e o da ventosa é cupping. Tá? Uma vez me perguntaram, qual é a tua opinião sobre a microfisioterapia? O que foi que eu respondi? www.pedro.org.au, uma coisa assim. Isso. Olha lá, então www.pubmed.com. Dá uma olhada lá e vê, tire suas próprias conclusões sobre as técnicas. Tá? Essa é a melhor forma, porque assim, não tem nenhum tipo de viés. A opinião do Maurício, a opinião do Rodrigo não é tão importante para vocês. É o último nível de evidência, né? Isso, exatamente. Então assim, veja o que os estudos científicos estão falando. Agora uma dica, não acreditem quando eles mandarem tem comprovação científica. Então entra lá e vê se aquele nível é bom. Porque é o seguinte, muitas vezes o estudo é muito ruim. É numa revista predatória, uma revista que não vale nada. O que é revista predatória? Você pagou, levou. Pagou, levou. Você paga e ele publica. Tá? Vê se essa revista é séria, se o fator de impacto é bom, se a gente pode confiar. O Pedro te ajuda, gente. O Pedro te ajuda muito. Tá bom? Bacana, hein? Ótimo. Olha lá, só moda, nada comprovado. Tem vários. A gente tem que fugir disso, a gente tem que voltar pro simples, né? O simples bem feito vale muito mais, tá, gente? Com certeza. Muito mais. Queremos saber do último nível de evidência também. Vocês, no caso, dê opinião aí. O último nível... sim, a opinião dos especialistas. Olha, eu não uso. Eu não uso de jeito nenhum. Eu não uso. Então, se eu não uso... Não tem. Não tem, exatamente. Tá? Mais ou menos por aí. Tá? Agora, você tem que entender pra quê, quando vai ser legal, se é só uma parte para liberar, para relaxar o seu paciente, se é um caso muito específico. A ciência não contraindica absolutamente nada. Isso é uma coisa importante, tá? Isso é importantíssimo. A gente precisa só entender que aquilo, muitas vezes que a ciência não comprova, eu não posso sair usando com todo mundo desembestado, porque alguém usou. Né? Isso é importante. O absoluto não existe. É bom pra tudo. É bom pra quê? Né? É bom pra quê? Então essa pergunta tem que estar muito bem delineada. Uma técnica não pode ser bom pra tudo. Talvez
alquinésia, ventosa, deve ter os seus benefícios, mas precisa ser estudado antes da gente poder utilizar na prática clínica. Exatamente, certo? exatamente. Muito bom. Beleza? Feliz aí, muito obrigado por estar aí no seu Instagram. Aqui e Isso. ali. Valeu, né? Tá bom? E se vocês quiserem seguir aqui meu amigo Rodrigo Andrade, @Rodrigo Andrade Fisioterapia. Exatamente. É um cara super do bem, é um cara fera que nós temos aqui na nossa profissão, que agrega muito valor, tá? Para a fisioterapia de uma maneira geral. Eu tenho orgulho de ser amigo desse cara aqui. Cara, gente boa. Meu é a mesma coisa. E quem não segue, o Maurício tem 2 Instagrams aqui do meu. @Físico com Evidência, que é o primeiro Físico com Evidência, é feríssimo, tá? Físico com Evidência é feríssimo. É assim, 90 mil seguidores, 85 mil seguidores. Ele que começou com essa história de evidência no Instagram. Então assim, deem valor ao cara que foi o pioneiro, tal. E o Maurício tem um pessoal, né? Dr. Maurício Magalhães, tá? @Dr. Maurício Magalhães, que é muito bacana também. Lá você fala mais para o profissional, né? É muito bacana. Para quem está começando a carreira, o Maurício tem dado algumas dicas como essa, pontuais, né? Mude, faça a diferença, coisas, um aconselhamento profissional de uma maneira muito inteligente. De alguém que é pesquisador, de alguém que é clínico, né? Alguém que é professor universitário. Então, alguém que tem embasamento para poder falar disso. Né? Beleza. Legal? Tá bom? Um abraço para todo mundo aí, gente. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima aí.